A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum, a 5 de julho de 2026. Nós hoje celebramos a festa também de Santo Antônio Maria Zaccaria, memória para tantos na igreja, mas para os padres barnabitas, as irmãs angélicas de São Paulo e os leigos e leigas zacarianos, uma festa de pai fundador. Santo Antônio Maria Zaccaria viveu no século XVI e fundou uma congregação religiosa masculina e outra feminina, e em torno deles se juntaram tantos leigos e leigas que estavam compondo a reforma ou a contra-reforma católica de época depois da reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Estão no contexto do Concílio de Trento e em 4 séculos na igreja fizeram uma obra maravilhosa de educação das novas gerações. Nós agradecemos aos padres barnabitas, às irmãs angélicas de São Paulo e aos leigos e leigas zacarianos pelo tempo que dão à evangelização em nossa diocese de Bragança do Pará, que já está para completar o seu centenário. Em 1930, os primeiros barnabitas chegaram a esta terra. Nós, hoje, dizemos com a Igreja: ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra hoje tem na primeira leitura o texto da profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículos de 9 a 10. O salmo responsorial será o salmo 144, com 4 estrofes, tendo entre elas o refrão: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 9 e de 11 a 13, e o evangelho será o de Mateus, no capítulo 11, versículos de 25 a 30. Ouçamos então a primeira leitura. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, num potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta leitura do profeta Zacarias, vemos então a esperança de Israel renascer a partir de uma situação bastante paradoxal. Por quê? Porque é anunciado pelo profeta Zacarias que o grande triunfo da cidade e sua alegria em Sião, em Jerusalém, vem de um rei montado num jumento, num potro filho de jumenta, com uma força capaz de eliminar os carros dos inimigos de Efraim, os cavalos que mastigam a vida do povo em Jerusalém, quebrando o arco do guerreiro e anunciando a paz às nações. Descrições propriamente proféticas, visionárias,
que na realidade não era assim. A vitória de um rei anunciada era uma apoteose e, portanto, nenhum destes sinais descritivos, poucos que sejam, temos apenas 2 versículos deste capítulo 9, tem a ver com aquilo que era realmente o domínio de um rei que vencia uma batalha e liberava Jerusalém do domínio inimigo. O domínio aqui vai de um mar a outro mar e de um rio até os confins da terra. Ou seja, há no profeta Zacarias uma potência de esperança que o faz desenhar nesta leitura um domínio a partir de um rei pobre. Pode isso? Nós podemos imaginar a vitória e a reversão de toda a extravagância que atualmente temos, inclusive no mundo, com estes impérios bilionários, trilionários, de forças bélicas, armamentistas inimagináveis, de capacidades de acessos, de domínios de mídia que não temos noção. Qual é este rei misterioso e tão pobre, capaz de ter um poderio deste tamanho? A vida cristã é marcada pela virtude da esperança. A esperança é a possibilidade de rasgar o tempo e todas as lógicas para se colocar dentro de um novo cenário o poder de Deus. Só Deus é capaz de superar esta prepotência humana e o faz de modo engraçado. Ele é capaz de mostrar, a partir do pobre e do pequeno, que o rico e poderoso que parecia ser tão dominante é capaz de cair em pouco tempo. Sim, assim vieram abaixo tantos reinados poderosíssimos em todos os séculos. Em todo o tempo da história, se prestamos bem atenção, nós temos demonstrações de poderes que espantam pela sua grandiosidade e espantam também pelo modo como desapareceram. Portanto, nenhum poder humano é perpétuo, nenhum poderio humano é eterno. Todos caíram e todos cairão. O que está por trás desta leitura é exatamente aquilo que vem iluminar o mistério pascal de Cristo Jesus. No domingo de Ramos, nós ouviremos exatamente esta leitura, para demonstrar como Deus manifesta seu poder no seu Filho Jesus, que entrará em Jerusalém montado também no jumentinho. A grande expectativa do Messias poderoso vai encontrar nesta cena de Betfagé a Jerusalém a reversão de todas as expectativas alvissareiras, festeiras, violentas, sedentas de sangue, de despojos, de humilhações que campeava na Palestina do tempo de Zacarias, mas também no tempo de Jesus. Hoje nós temos situações que não são iguais, mas que podem ser iluminadas por esta leitura. Nós temos uma vontade de reversão de papéis. Será que é isso mesmo que salva? Não. A nossa salvação vem da pobreza, vem da comunhão solidária, vem de pequenas atitudes capazes de, no seu mistério poderoso, potente dentro de si, mudar tudo. Louvemos a Deus, Ele vai fazer tudo isso. Que o Senhor nos dê a graça de um bom descanso neste mês de julho, que viveremos de férias nas escolas,
mas também em tantos lugares onde isto seja possível. Aproveite para relaxar, para dormir um pouco mais, para cuidar de si, da saúde, da sua casa, do seu espírito. Faça uma feliz Santa Confissão. Boas férias então para todos. Nós ouviremos a boa música católica e daqui a pouquinho rezaremos com a ajuda do salmista no Salmo 144. A palavra é Jesus Cristo. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé.
de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Honra minha fé, Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. A palavra é Jesus Cristo. Temos hoje a graça de celebrar o 14º domingo do tempo comum e ouvir o convite do Senhor a repousar, a descansar, a encontrar nele o descanso, porque o seu jugo é suave e se tem um peso, o dele é leve. Até parece que as palavras tendem a enganar quando na verdade nem têm esta intenção e são de alegoria teológica. Claro, Nosso Senhor estava, na verdade, virando do avesso, como dizemos quando uma pessoa quer transformar a realidade para não deixar prevalecer o aspecto negativo dela. Jesus tinha diante de si uma grande tarefa: formar missionários, treiná-los para a missão. E sabendo que este desafio os levaria a enfrentar rejeições, como o próprio Jesus foi rejeitado e será rejeitado futuramente e sempre. Nós então temos hoje a alegria de, com Jesus, reencontrar os caminhos da nossa resiliência e, diante dos desafios, reagir de uma forma positiva, laudativa, com alegria, com respeito em meio a desrespeitos, com a paz em meio a violências e ódios, com a caridade em meio a tanta corrupção e a tanta roubalheira, a tanta maldade e a tanta grosseria. O salmista hoje nos convida a dizer: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Rezemos com o salmista o Salmo 144, primeira estrofe. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Refrão: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Segunda estrofe: misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Refrão: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Terceira estrofe: que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Refrão: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Quarta estrofe: o Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Refrão: bendirei eternamente
vosso nome, ó Senhor. Com este salmo, o salmista repetitivamente coloca atributos divinos diante de nós que já ouvimos noutros salmos. O quíntuplo atributo divino, o modo abundante de falar de Deus se revela nesta segunda estrofe. O Senhor é misericórdia, piedade, amor, paciência e compaixão. 5 qualidades que voltam, repetidas assim, nesta linha, nesta disposição, noutros salmos. O Salmo 144 é uma apreciação das obras de Deus, das suas maravilhas, como a maioria dos salmos o é, e nos convida a contemplar a fidelidade perene, permanente da palavra do Senhor, de sua santidade e daquilo que o Senhor é hábil, é doutor em fazer. Ele levanta aquele que cai, sustenta o frágil, o que vacila. O nosso Deus é segurança para nós. Nós nos voltaremos para Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e por Cristo, com Cristo e em Cristo Jesus, através da Igreja, através de seus ministros e fiéis, através das estruturas eclesiais, através dos sacramentos e da palavra, através da oração e da adoração, através do Santo Rosário e da Virgem Maria, através dos irmãos todos. Nós queremos experimentar a caridade de Deus. Queremos experimentar a misericórdia, a piedade, o amor, a paciência e a compaixão de Deus, a mão do Senhor que nos levanta e nos sustenta. Sim, nós que ouvimos a palavra, temos para com Deus e para com os outros, sobretudo para com os mais pobres e os que erram, os que caem, os que necessitam da nossa ajuda, os doentes, os fragilizados e impedidos de se levantar, os drogados, os prostituídos, os abusados, os migrantes, os empobrecidos, os sem nada. Temos uma dívida, temos uma missão que nos espera, é Deus que nos espera neles. É Deus quem olha para nós e para eles, e a partir deles olha dentro dos nossos olhos. O Senhor pede de nós: age, fala, escreve, move-te, pega o que tens e partilha, ora, reza, adora, medita, lê. O Senhor pede de nós atitude. O nosso serviço pastoral é serviço de salvação. É dom, é alimento, é remédio, é graça, é bênção, é vida. Como o Senhor, nos tornamos então na prática misericordiosos, piedosos, amorosos, pacientes e compassivos. Como nosso Senhor dá sua genética à nossa, também de nós um dia se poderá dizer que esta pessoa, este fiel, que cada um de nós é misericórdia, piedade, amor, paciência e compaixão. Já conseguem falar isso de você? Já se referem assim sobre sua conduta? O que você faz, como você atua na sua comunidade, já dá para dizer isso? Eis então o desafio que a palavra de Deus, neste domingo, lança em nossas vidas. Nós não temos sossego. Deus nos colocou no mundo para o bem dos outros, dizia São João Bosco. Deus nos colocou no mundo para os outros e espera chegar a tantos através de nós. Santo Antônio Maria Zacaria, que nós celebramos hoje, a 5 de julho, dizia: corramos como loucos por Jesus e pelos outros. Corramos como loucos por Jesus e pelos outros.
Os santos, as santas, encontram um modo de tornar a palavra de Deus prática, praxis em suas vidas. Eles pregam e praticam. A prédica e a prática do reino de Deus encontra nos santos uma evidência esplendorosa, cativante, estimulante. Que Santo Antônio Maria Zacaria nos ajude hoje e sempre a encontrar o irmão, a irmã, tratá-lo bem, amá-lo com piedade, compaixão, paciência, amor e misericórdia. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, e paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacilar e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. A palavra é Jesus Cristo.
Ouçamos a segunda leitura da Santa Missa deste 14º domingo do Tempo Comum. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta semana, a Igreja Católica viveu a experiência amarga e dolorosa de uma fratura. Filhos seus, bispos, cometeram o delito grave, delicta graviora, se diz em latim, do cisma que levou todos os que pertencem à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, fundada pelo bispo Marcel Lefebvre, em Écône, na Suíça, a separarem-se da Igreja Católica Apostólica Romana, com a empáfia, porém, de dizerem que estão ligados ao Santo Padre, obedientes à Igreja Católica, à tradição que não engana. Mas há uma tradição que engane na Igreja Católica? Há no Santo Padre um espírito ruim que o leve a trair as pessoas na Igreja Católica? Não. E então nós lamentamos muito ter que ler o decreto do Dicastério para a Doutrina da Fé que o cardeal Víctor Emanuel Fernandes, depois de tantas tentativas de diálogo e de persuasão para que os membros desta fraternidade declinassem da decisão de ordenarem 4 bispos sem o consentimento do Santo Padre, sem o mandato pontifício, todo este esforço falhou por causa da soberba em que topou. A soberba os levou a cismar, a separarem-se da Igreja Católica e, consequentemente, a excomunhão, late sententiae, ou seja, pelo fato de que eles praticaram os delitos que promoviam a sua separação da Igreja e da sua comunhão. O que está por baixo de todo este movimento que começou ainda dentro do Concílio Vaticano II e após se fortaleceu até o ponto de que Marcel Lefebvre instituísse esta sociedade, esta fraternidade eclesiástica em 1970. Portanto, ela está com 55 anos, 56. O conceito teológico que motivou esta resistência dos assim chamados tradicionalistas ou ultratradicionalistas é muito mais do que uma desobediência. É muito mais do que uma defesa do latim, de um jeito de celebrar ou de se vestir. É muito mais do que o externo. É um conceito teológico interior que perpassa, que costura e motiva e consagra mal todas as atitudes dos bispos, dos padres, das religiosas, dos leigos que pertencem a este movimento. E o conceito é este aqui. É como se dissessem: o Espírito de Jesus, o Senhor Espírito Santo, que dá vida à Igreja, traiu 7 papas.
São João 23, São Paulo VI, São João Paulo II, João Paulo I, Bento XVI, Francisco e agora Leão XIV. Traiu porque não aprovou tudo o que o concílio promulgou, de modo que o mundo inteiro está errado. O Espírito se colocou apenas em aprovação ao que nós pensamos, ao que nós celebramos, ao que nós entendemos, ao que nós pregamos, ao que nós rezamos, aos jeitos que temos. O Espírito está do nosso lado e está totalmente contra todo outro lado. Desta maneira, estes nossos irmãos atuam a favor de uma força divisora diabólica. Querem exatamente rachar a Igreja, separando-se dela e acusando-a de erros graves, quais nem deram razões para isso, em defesa de uma tal tradição que não encontra separação ou não encontra distinção de toda a magnífica tradição viva que a Igreja Católica Apostólica Romana e os papas sempre defenderam, promoveram e está contida no Catecismo da Igreja Católica de 1992 sob a égide de São João Paulo II e sob a caneta e toda a equipe coordenada pelo então grande cardeal Josef Ratzinger. Portanto, um cadafalso, uma areia movediça, enganou todos eles, de modo que quiseram dar continuidade à sua obra, ordenando 4 padres que se tornariam bispos, como de fato foram ordenados, de uma ordenação válida, porque eles foram ordenados por um bispo válido, que estava em comunhão com a Igreja Católica, uma comunhão que foi restaurada por Bento XVI, porque São João Paulo II, em 1988, já tinha imposto a excomunhão, mas que agora tinha sido levantada pelo Papa Bento XVI. Portanto, as ordenações que fizeram foram válidas, mas ao mesmo tempo foram ilícitas, não foram conforme a lei canônica da Igreja Católica. E por isso, a própria lei prevê a excomunhão para quem ordena bispos sem o mandato pontifício. É o Papa que determina quem vai ser bispo. Graças a Deus que é assim. Já tivemos tempos em que a balbúrdia foi imensa. A desordem foi tão grande que ameaçava a unidade da Igreja. E, portanto, voltemos ao texto da leitura que acabamos de ouvir. Onde está o Espírito Santo? Quem tem a segurança da sua atuação? Aqui eu não estou para julgar ninguém, nem quero, nem irei. Não estabeleço juízo sobre nenhum ponto nem lado. Só quero dizer que São Paulo, quando falava da carne, não queria se referir redutivamente a sexo. A carne é o critério para definir uma pessoa que se particulariza e age segundo os próprios critérios, separado dos outros, e se escraviza a um aspecto apenas da realidade. Pode ser o sexual também, mas é muito mais que isso. É aquela mundanidade espiritual que Papa Francisco falava na Gaudete et Exsultate, sobre a santidade. São aqueles atos condenados por Papa Francisco na mesma carta apostólica do neopelagianismo e do gnosticismo. Estão presentes nesta atitude da carne. A carne leva a pessoa a viver sem o Espírito. Mas se deixar levar pelo Espírito, então brotará a comunhão plena, o desejo de estar unidos, de não provocar fraturas, a obediência da fé
que salva. Roguemos ao Senhor que perdoe os pecados dos dissidentes, dos excomungados. Roguemos a Deus pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, que manteve, porém, a porta aberta. Aqueles que quiserem voltar e se reintegrarem à unidade com a Igreja Católica, passando pelas devidas ações canônicas, legais de conversão, poderão voltar sim. Roguemos para que o Espírito do Senhor triunfe e mantenha a Igreja unida. E o Senhor tenha misericórdia daqueles que de sua Igreja se separaram. Entretanto, continuamos na esperança. Não é hora de desespero, é hora de oração, de respeito e de esperança para que todos encontrem o caminho da salvação por Cristo, com Cristo e em Cristo. A todos, bom domingo. Ouçamos a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. A tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta,
A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum. E ouviremos o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Feliz mês de férias para todos, neste tempo de veraneio na nossa região norte. A todos bom proveito do mês de julho. Pausa para o restauro em todos os sentidos, também espiritual, em nossa família. Um pouco de passeio, de lazer e de convivência, de visitas a pessoas que há muito não frequentamos, não visitamos. Faça diferente. Faça tudo o que for salutar. Prepare-se para o segundo semestre com este mês de intervalo e de descanso. É de descanso que o Evangelho hoje refere para nós. Jesus tinha preparado os discípulos para a missão e os enviou. E na volta, parece que a resposta não foi tão favorável. Embora Lucas e Marcos também se refiram com um certo otimismo sobre esta experiência missionária, em Mateus não foi bem assim. Os discípulos encontraram rejeição, sinal antecipatório da rejeição que o próprio Jesus teria, mas também da igreja, e todo o que segue Jesus encontrará uma resistência muito grande no anúncio do reino dos céus. Os discípulos seriam testemunhas de uma realidade que contrasta com tudo aquilo que seduz e engana a humanidade. A maldade, o ódio, a violência, a corrupção, a mentira, o ódio, em todos os sentidos da destruição da espiritualidade vitalizadora que o Senhor colocou em nós pela fé batismal. Era preciso, então, ajudar os discípulos a não caírem no pessimismo, na desistência, no desespero. Não é hora de desespero quando as coisas ruins acontecem. É o tempo de esperança, é a ocasião de levantar-se, porque a mão do Senhor sustenta quem vacila e levanta quem tomba. Nós ouvimos do salmista no Salmo 144, na missa de hoje. Jesus, então, ao invés de choramingar, de reclamar-se, levanta um belo louvor ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E chama a Deus de Abá. Pela primeira vez, no Evangelho de Mateus, Jesus chama a Deus de Papai. Num relacionamento filial carinhoso, cheio de ternura, próprio de quem está numa intimidade totalmente comungante. Que bacana! Esta é a mística. Esta é a força de Jesus. A relação filial com seu Abá, seu papai. Por que Jesus louva ao Pai? Porque ele escondeu estas coisas do reino aos sábios e entendidos, mas as revelou aos pequeninos. Apesar de não serem acolhidas, as coisas do reino, os valores do reino, estão em boas mãos, nas mãos daqueles que são capazes de respeitá-las.
e serão capazes de anunciá-las na força que vem do pequeno. Sim, para Jesus não é o grande que interessa, que cativa, que fascina. O reinado de Deus vem das coisas pequenas, e Jerusalém se rejubila no rei que entra montado num potro filho de jumenta, portanto, em grande fragilidade e pobreza. Eis o paradoxo teológico do Evangelho de hoje e de toda a liturgia da palavra de hoje. Assim foi do agrado de Deus. Deus se agrada dos pequeninos. Tudo foi entregue pelo Pai na mão do Filho, e o Filho há de dar a conhecer o Pai, porque ninguém conhece o Pai, senão Jesus, e aquele a quem Jesus o quiser revelar. O mundo, entretanto, há de conhecer o Pai do céu por meio do Filho e de sua Igreja, dos seus discípulos missionários. Nós estamos vivíssimos na página do Evangelho deste domingo. E como consolação, Jesus convida os discípulos que lhe ouvem, de ontem e de hoje, para virem a Ele. Vinde a mim. Hoje também nós vamos a Jesus na Eucaristia. Vamos ouvir sua palavra proclamada no ambão da liturgia. Vamos cantar os seus louvores nos nossos hinos, na nossa inodia. Vamos rezar a santificação das horas na nossa liturgia. Nós vamos oferecer o nosso sacrifício unido ao dele, vamos professar a nossa fé, hoje com a profissão de fé niceno-constantinopolitana proposta na liturgia da palavra, que vale a pena mantê-la e rezá-la juntos. Vinde a mim todos vós, e vós que estáis cansados, afadigados do peso da missão. Sim, a missão não é brincadeira. Para nós, seguir Jesus não é lampejo de quem não tem nada o que fazer. Não é festa, não é show, não é aplauso, nem coisa que se compre em prateleira. Para nós, o seguimento de Jesus é empenhativo, todos os dias, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo que empreende. A igreja é séria, porque segue alguém muito sério. Portanto, nos cansamos. Sim, e o Senhor o sabe. Entretanto, diz que se formos a Ele, encontraremos descanso. Teremos descanso. Porque o fardo da missão com Ele é leve. E o seu jugo é suave. O jugo era a carga, a canga, que se colocava nas costas do boi que puxava a carroça. A missão da igreja é grande, e a missão é do Espírito. Nós apenas somos colaboradores do Espírito. Somos evangelizadores com o Espírito, como dizia o Papa Francisco no capítulo 9 da Evangelii Gaudium, a exortação apostólica como documento inaugural do seu pontificado. Estamos convencidos de que somos frágeis, mas contamos com a mão do Senhor que levanta quem vacila e quem tomba. Estamos convencidos de que somos pecadores, mas estamos igualmente convencidos de que podemos contar com o Senhor, que é misericórdia, piedade, amor, paciência e compaixão. Estamos convencidos de que a nossa vida não será de sossego e descanso, mas estamos também convencidos de que em Jesus encontraremos o repouso, a luz, o sorriso, a alegria e a força. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo dom da nossa vocação e missão, do nosso batismo e de nossa fé. Acolhe, Senhor, a nossa boa vontade em nos empenhar mais ainda de corpo e alma na igreja da nossa comunidade, da minha diocese, do meu clero, da minha vida religiosa, da minha congregação, dos nossos leigos que se dão de modo tão intrépido e maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque Tu te mostras no laicato, a maioria da igreja, com o consentimento que todo dia dão ao Teu Espírito para fazerem o bem.
Obrigado, Senhor, por despertar santos e santas desde crianças em nossas comunidades e famílias. O bem vai triunfar, Senhor, e nós estamos convencidos disso. Teu sagrado coração triunfará. A tua glória será percebida e vencedora de todo o mal, porque tu nos amaste como um imenso dom do Pai. Obrigado, Senhor, pela Eucaristia. Tua presença e tua graça nos fortalecem, e nós, contigo, somos um só, para a glória de Deus Pai. Toda a glória e toda a honra neste domingo subam por Cristo, com Cristo e em Cristo, de nossa parte, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na força do Espírito Santo e na companhia de Maria e de todos os santos e santas e da Igreja inteira no mundo todo, Deus seja louvado pelo dom deste domingo. A Ele, nossa oração e nossa entrega. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão